Pai Jesus, amor de Maria, com imensa alegria iniciamos hoje mais um dia do nosso jejum de Daniel. Estamos no quarto dia, o nosso salmo hoje para meditarmos é o Salmo 33. Então vamos iniciar esse lindo dia, esse sábado, entregando para nosso Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciamos aqui nosso ato de confissão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Nesse momento, então, entregamos o nosso dia de hoje a Deus, façamos os nossos pedidos e as nossas entregas, né? Pedimos, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelos pecadores, pelos que sofrem, entregamos o dia de hoje pelos que sofrem, pelos enfermos, pelos que não creem, pela conversão de todos, pela minha conversão, pela conversão da minha família, pelo nosso dia de hoje. Entregamos, Senhor Jesus, em Tuas mãos, tudo o que vamos viver no decorrer desse dia. Pedimos a graça, Senhor Jesus, para suportar, né, vivermos mais esse dia no jejum, na oração e na penitência, sempre na presença de Deus, nosso Senhor. E colocamos também as intenções no íntimo do nosso coração, para que Deus possa transformar. Amém? Senhor, não olhe para a nossa pequenez e incapacidade, mas venha ao nosso socorro, atender a nossa súplica por misericórdia. Amém. Então entregamos agora, ó Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. Vamos colocar também a oração de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha que rápido, né? Entregamos em oração e agora vamos ler o salmo de hoje. É uma ação de graças pela libertação recebida. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorifica-se a minha alma ao Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltamos o seu nome. Procurai o Senhor e ele me atendeu. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele a fim de vos alegrar-vos e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede este miserável clamor e o Senhor me ouviu. De todas as angústias o livrou.
O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empodrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor nada lhe faltará. Vinde, meus filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios das palavras enganosas. Apartai-me do mal e faze o bem. Busca a paz e vai ao seu encontro. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra as lembranças deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas livra o Senhor. Ele protege cada um de seus ossos. Nem um só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse salmo é lindo, né? Mais uma vez, todos os salmos. Eu sou suspeita porque eu tenho um amor assim muito profundo por todos os salmos, né? Especialmente alguns, mas esse daqui é muito profundo, é um salmo muito profundo. Como eu já disse, né? Não há nenhuma promessa de Deus que Ele não cumpra nas nossas vidas, senão Ele não seria Deus, né? Seria nós, humanos. Nós prometemos tanto e cumprimos nada, né, daquilo que nós prometemos. Tantas promessas vazias, não é? Fazemos diariamente. Mas Deus, não há nenhuma promessa que Ele faça que Ele não cumpra. E aqui nesse salmo Ele fala: procurai ao Senhor e Ele atendeu. A fim de vos alegrar-vos, Ele cobrirá, né, de vergonha. Não se cobrirá de vergonha o vosso rosto. Este miserável clamor Ele ouviu, todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que refugia nele. Então aqui, tantas promessas, né? Apartai-vos do mal e faça o bem. Busca a paz e vai ao encontro. Os olhos do Senhor são voltados para os justos e os ouvidos atentos a seus clamores. Esses nossos estudos, né, sobre o pecado e esse nosso desejo por amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos entendendo que quando nós pecamos, nós tiramos Deus, né, como o primeiro nosso Senhor e Salvador. E assim, Deus nos está dando luzes, né, para enxergar tudo isso, mas não para a gente olhar e falar assim, meu, impossível, né, não vou conseguir. E nos contentarmos, né. Hoje nós iremos falar sobre o pecado da preguiça e a virtude da diligência. Não para a gente olhar o dia de hoje, que nós vamos iniciar esses 3 dias sobre a virtude da preguiça, olhar e falar assim, não dá para mim, né? Isso não vai dar para mim, é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, melhor eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, né? Já tá bom, mas nós vamos pedir, Senhor,
Abra o meu coração, abra os meus olhos, abra a minha visão, Senhor. Me dê força de vontade para lutar contra a preguiça. Porque eu quero, Senhor, te amar de verdade. Eu quero te amar de todo o meu coração. Porque aqui o Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra essas lembranças. Apenas clamaram os justos e o Senhor atendeu. O Senhor está perto dos contritos de coração. Então, primeira coisa, para a gente buscar esse caminho de purificar, apenas com humildade no nosso coração, né? De entender que assim, não será as nossas forças, não será com a Maiara lutando e querendo, não, eu vou aqui vou seguir essa regra como se eu fosse um caminho com um coach, né? Não é bem assim. Eu posso dizer por experiência própria que eu já segui por um tempo esse caminho. E aí eu muito me frustrei porque eu não conseguia. E é óbvio, porque eu, Maiara, não vou conseguir pelas minhas forças. Mas o Senhor está perto, olha que lindo, como não se emocionar, né? O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas livram o Senhor. Então que possamos hoje, palavra da salvação, glória ao Senhor, que possamos hoje, o dia inteiro, estar na presença de Deus e meditar essa frase aqui, ó. O Senhor está perto dos contritos de coração, ou seja, dos humildes, e salva todos os que estão com o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas livra o Senhor. Então que possamos com essa palavra viver o dia de hoje nessa presença de Deus e entender que Deus pode tudo e Ele fará todas as coisas, porque Ele é o que mais quer a salvação da nossa alma, né? Até muito mais do que nós mesmos. Amém? Amém. E aí, seguiremos aqui hoje, nosso primeiro dia, falando sobre o pecado capital da preguiça e, com isso, trazendo aqui luzes para iluminar o nosso dia. Então, aqui eu trouxe para vocês, hoje eu não esqueci, gente, eu trouxe para vocês esse livro, que foi o livro que foi como luzes, né, para minha alma, e esse anseio divino, eu entendi aqui, e o anseio divino pela preguiça, o anseio divino que cometemos o pecado da preguiça é o anseio divino pela paz. Agora veja bem, alcançaremos a paz, esse anseio, pecando? Jamais, né? Nós já entendemos isso. Jamais alcançaremos esse anseio pecando. Então, a paz, quem não quer? Eu vou ler uns trechos do livro. Na verdade, todos as minhas anotações são trechos dos livros, tá? Mas eu vou pegar aqui para vocês verem na página 137. Todos nós temos, quem não quer a paz em sua vida? Meu Deus, é o que eu mais quero, né? E quando eu me deparei que com esse desejo, sendo o desejo que eu mais quero, eu me deparei com ele e percebi que eu estava simplesmente pecando o tempo todo, estava na igreja todos os dias bendizendo Senhor, Senhor, e pecando todos os dias pelo pecado da preguiça, buscando esse anseio divino pela paz, eu falei assim, meu Deus, me ajuda, me dá a graça de conseguir, como eu vou compartilhar com vocês uma graça que eu alcancei nos nossos primeiros dias aqui, né? Quando eu pedi a Deus. Então, faça isso, peça para Deus. Não tente pelas suas forças, a gente não vai conseguir. Então, assim, ó, nossas vidas são cheias de conflitos. Nossos corações são consumidos por batalhas diárias e uma voz interna que não para de nos atormentar o tempo todo. Em meio a esse caos e conflitos, Jesus veio nos dar a paz pela qual nós ansiamos. Então, por exemplo, lá na última ceia, o último discurso do Senhor, ele fala, eu digo tudo isso para que vos tenham paz, né?
Mas a paz, em nenhum momento é ausência da guerra. Então, ele fala também, ó, vinde a mim todos vós que estão aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achará repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve, lá em Mateus 11, 28, né? Jesus nos fala. Então eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo nos dá, né? Não essa paz. Não se perturbe o vosso coração, nem se aterrorize, lá em João. Ó, lá em tantas passagens bonitas em João, né? Ele fala assim, refire-vos essas coisas para que tenhamos paz em mim. No mundo, haveis aflições, coragem, eu venci o mundo. Então, em nenhum momento, a paz que vem de Deus diz que haverá ausência dos conflitos, certo? Então, a raiz, né, do nosso anseio pela paz, eu grifei aqui. Esse anseio divino, nós vimos que, assim como o anseio divino pela justiça, o anseio divino pela paz está enraizado no nosso inconsciente, na nossa memória, porque faz parte dessa união original entre nós, a raça humana, e Deus. E São João Paulo, né, segundo, explica bem na Teologia do Corpo, que ele fez em 2006. Ele refere-se a esse estado de harmonia que existe antes da queda, quando Deus, o homem e a mulher viviam em união e o mundo inteiro funcionava de acordo com o plano de Deus. Então essa queda entrou o pecado no mundo, né? E a paz e a harmonia foram destruídas. Se a gente olhar o nosso mundo hoje, né? Essa paz definitivamente ela foi destruída. Nada funciona como deveria, vamos falar bem a verdade, né? Como Deus criou. Então existe o caos, a desordem, a discórdia reina aqui, né? Então, porém, pela misericórdia de Deus, a humanidade sendo atormentada por esse anseio profundo pela paz, não somente aquela paz, não a paz na ausência de conflito, mas a injustiça, mas também a paz do olhar interior, quando Deus e o homem era essa intimidade, essa harmonia, certo? Então, tão grande quanto o nosso anseio pela paz é confundido, né? Então, por exemplo, assim, nós pedimos, Senhor, dai-nos a paz. A maioria dirá que só querem ficar sozinhas, que não querem ter que lidar com os estresses ou dramas do mundo. Mas evitar problemas não é o caminho da paz. Evitar problemas irá dificultar no máximo isso, né? Ao máximo isso. E aí o Catecismo da Igreja explica que a paz não é ausência de guerra, nem limitar a insegurança e o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na Terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos e o respeito pela dignidade das pessoas, dos povos e a prática assídua por fraternidade. Ela é a tranquilidade da ordem, é obra da justiça e efeito de caridade. Então, a paz é a tranquilidade, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a tranquilidade da ordem, a obra da justiça e o efeito da caridade. Então, gravando essas três frases aqui, né? O que é a verdadeira paz, que é a tranquilidade da ordem, a obra da justiça e o efeito da caridade, nós vamos, nesse primeiro dia, trazer um exame de consciência para nós, tá? Porque Deus quer nos colocar luzes para que enxerguemos o pecado enraizado, né? Em nós, que nós muitas das vezes levamos isso na brincadeira. Quantas vezes eu, Maiara, levei isso na brincadeira? Um pecado mortal na brincadeira, né? Então, olha lá, não que a preguiça em si, gente, mas os frutos que essa preguiça me fazia pecar, colocar esse anseio pela paz acima de Deus, mas a paz deste mundo. Gente, Deus não fala que é a paz deste mundo, não é como o mundo diz
né? Que a paz é a ausência de conflito, é uma vida sem problema nenhum. Quem que oferece essa vida para nós? Definitivamente nós aprendemos aqui e nós já estamos vindo aprendendo nossa vida de conversão que Deus não promete a paz para esse mundo. A promessa de Deus é: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Eu vos dou a minha paz, mas não a paz deste mundo. Então, quando nós pecamos, né, esse pecado capital da preguiça, nós estamos cometendo um pecado mortal, que é não amar a Deus acima de todas as coisas, tá? Então, vamos fazer um exame de consciência breve, tá bom? Você reflita aí no seu coração, para você ver se você comete esse pecado. Você faz propósitos e começa bem, mas depois fica inconstante e perde o vigor do começo? Então, pensa bem. Nós começamos aqui. Hoje é o 4º dia, certo? No primeiro dia, nossa, foi uma animação. A gente até um dia antes, né? Sei lá, a gente já fica assim, até com insônia. Você quer fazer, né? Você tá super animado. Você acorda, né? E depois os outros dias? Você continua com esse mesmo vigor? Pensa aí, é só pra gente refletir. Ontem eu estava muito cansada. E tanto que eu tô um pouquinho mais tarde hoje e vocês provavelmente escutarão o sino da igreja, porque já raiou o sol, então eu estou um pouquinho atrasada. Será que a gente começa bem e continua até o fim? A gente vai continuar até os 21 dias com o mesmo vigor? Pedimos essa graça a Deus. Você fica sempre dando desculpas de que não tem tempo. Então você começa, você faz uma dieta, né? Você tá precisando. Aí você começa bem, aí você fala: hoje eu caí porque eu não tive tempo, aí eu comi qualquer coisa. Por exemplo, o propósito de fazer atividade física todos os dias, né? Você fica dando desculpas, hoje eu não vou conseguir, né? Gente, é isso, é sobre isso a preguiça, hein? Vai segurando aí. Estudar, você precisa ler um livro, você se prontificou, não, eu vou ler um livro por mês. E aí você fica dando desculpas porque você não leu. Terceiro, você costuma adiar o que é mais difícil? Então, gente, a preguiça, o que é o pecado da preguiça, né? Quando ele coloca, você costuma adiar o que é mais difícil? É assim, por preguiça, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso, mas eu fico protelando, né? Eu fico empurrando com a barriga, digamos assim, sabe? Isso é o pecado da preguiça. Você não para quieto na oração, então você fica pensando: nossa, eu tô lá na Santa Missa, eu olho uma mensagem, eu tô em adoração, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Você não fica presente na oração. Você está sempre pensando numa compensação social. Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar hoje, mas assim, às 5 horas eu marquei com minhas amigas. Então, esse trabalho precisa acabar logo porque eu tenho outro compromisso. Você está querendo compensação daquele esforço que você deveria estar ali se dedicando. E presença ali, né, naquele esforço. Você gosta de arranjar justificativas para não cumprir o que você deve? Eu ia fazer tal coisa, mas assim, tá muito frio, né? Fazia agora, graças a Deus, eu mudei pra não ficar pecando, porque eu estava pecando muito. 8 horas da noite. E na minha cidade é muito frio. É relativamente perto de Campos do Jordão, né? Então eu sei que aqui é muito frio. E aí, às vezes eu não ia, eu sabia que eu tinha que ir, mas eu falava assim: tá muito frio. E aí eu não ia. Ou, trabalhei demais, nossa, eu tô muito cansada, não dá pra mim. Outro, você não se planeja direito, então, você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você não se planeja. Por exemplo, nós estamos aqui no jejum de Daniel. Ontem, quase eu acabei caindo, porque eu não me planejei. O jejum ontem foi muito corrido, e aí quase, sabe, só tinha macarrão ali pra comer. Aí eu ficava olhando pro macarrão, sabe, aí eu ofereci. Aí, graças a Deus, tinha uma batata lá cozida e tal. E aí eu comi, tinha várias saladas assim, já pronta, rapidinho, mas eu não me planejei no dia de ontem, porque eu fiz um monte de coisas e me perdi. Você sempre quer dar um jeitinho
para não se complicar, então a pessoa tá falando uma coisa, você sabe que é mentira, por exemplo assim, isso aqui é uma flor amarela, certo? A pessoa não é daltônica, né? Se ela for daltônico, beleza? Você explica, não, olha, essa é a cor, mas você é daltônico, tudo bem, você tá enxergando amarelo. Mas, gente, não é amarelo. Aí, só que eu não quero me complicar, sabe? Eu não quero, eu tô com preguiça, gente. Eu tenho preguiça de explicar pra ela. Ninguém tá falando pra você ficar raivoso, mas olha, você tá se enganando. Então, você fica sempre caindo no ativismo, né? De assim, não se comprometer com nada, sabe? Então você sempre dá um jeitinho, você fala, é isso mesmo. É a preguiça, tá, gente? Eu não sabia, mas isso é o pecado da preguiça. Você está pecando. Você está sempre caindo. Você é assim, quem nunca? Se programa a fazer 1000 coisas, tá? E aí por isso você não. Não dá para eu ajudar na igreja, sabe? Eu não consigo fazer uma obra de caridade, uma obra de misericórdia, sabe? Porque eu já faço tanto, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida que não dá para eu servir na igreja, sabe? Não dá. Não dá para tirar uma horinha para eu fazer um trabalho voluntário. Preguiça. Então, você tá cheio de coisa, tá sempre corrida. E aí você esconde isso. Você tá escondendo, mas no fundo isso é preguiça. Gente, eu recebi uma lição de vida, assim, tão grande de uma tia nossa, né? Madrinha do nosso casamento, que ela faleceu. E assim, eu fiquei constrangida. No dia da missa, de 7º dia, o padre, que ela estava na igreja ali há muitos anos, né? O padre começou a descrever todas as obras de caridade. Nós sabíamos que ela fazia parte da igreja e ajudava. Mas quando ele começou a descrever tudo que ela ajudava, eu ficava me perguntando, meu Deus, quantas vezes tinha coisas em família, tinha, né, o passeio que ela poderia estar fazendo e ela não ia, e às vezes um ou outro julgava, né, ela só isso, ela só aquilo. Mas, gente, aquilo me mexeu tanto no meu coração que eu pensei, meu Deus, eu não faço nada praticamente. E eu já acho que faço muito. Preguiça. Preguiça não era. Outra coisa, você costuma fazer as coisas com inércia? Então você sabe que você tem que fazer, mas assim, custa muito, né? Outra coisa, você tem muita falta de pontualidade? Você está sempre atrasado? Sabia que é o pecado da preguiça? Você custa começar as coisas difíceis que você precisa fazer? Então, quando eu descobri isso, foi bem numa época que eu precisava fazer uma coisa bem boba, gente, que era, minha sogra havia me ensinado a passar lustra móveis, aquele de madeira, sabe? Óleo de peroba na madeira e ela fica parecendo que você invernizou, sabe? E eu reformei ali na frente, pintura, e aí a madeira, né, tava meio pra baixo, não tava compatível com a beleza da pintura. E aí eu procrastinei 2 semanas por pura preguiça, porque eu sabia que era difícil, pedacinho por pedacinho. Então eu fiquei protelando, né? Protelando. E aí eu falei assim, meu Deus, Mayara. Aí teve um dia que eu tava assim, no sofá, sabe esse sossego pela paz? Só que nesse sossego eu falei assim, não. Quem oferece isso pra mim é o mundo. E eu não sou do mundo. Eu estou no mundo. Então eu vou ter a diligência aqui, vou levantar e fui lá e fiz. Consegui. Mas foi porque eu já tinha identificado que isso é um pecado, sabe? Antes eu ia ficar continuando enrolando. Alguém te pede ajuda, conselhos, e você sai pela tangente, tipo assim, tem preguiça, sabe? Não vou ficar por exemplo, né, sei lá, às vezes um assunto é até difícil, assim, de você conversar sobre aquele assunto, porque vai gerar uma polêmica, aí você fica saindo pela tangente, preguiça. Se temos algum problema em casa, por exemplo, né, sei lá, tentamos abafar o peso que aquilo tem, por exemplo, assim, preguiça
Eu já confessei aqui para vocês, né? Por isso que nós começamos o dia de hoje confessando a Deus, aos anjos e santos, a vós, irmãos e irmãs. Nós confessamos, eu confessei, que eu tenho uma preguiça por discutir a relação das coisas, sabe? E aí, pecado, preguiça. Você muda de rotina o tempo todo, então você começa um curso, aí depois você começa outro curso, porque você sempre está buscando novidade, sempre está buscando esses prazeres. Ah, isso aqui era legal, mas já não gostei mais, vou mudar para outro. Ah, já cansei disso, vou mudar para outro. É o pecado da preguiça. Muitas coisas eu não sabia, gente, foi luz que Deus colocou na minha vida. Você deixa as coisas para a última hora, sempre você está em perigo. Quem nunca é estudante, né? Sempre deixa para o último prazo. Aquele sufoco para entregar um trabalho. Sempre. O prazo é domingo. Eu vou entregar domingo às 11 horas e 50 minutos. Né? É o pecado da preguiça. Você vê as histórias dos santos, né? Como a gente aqui, ó, Santa Teresinha, São Francisco de Sales, que a gente conversou. Tantos santos. E aí você olha para a vida deles e fala assim, é lindo, porém, Santa Teresinha, desculpa, mas é impossível para mim, entendeu? Eu sou muito pecadora. Eu escuto muito isso, quanto já falei isso, né? Quanto já falei isso, quando eu vi que isso era o pecado da preguiça, por preguiça eu falava isso, porque amanhã nós vamos aprofundar isso, hoje é mais um exame de consciência mesmo. Amanhã nós vamos aprofundar por que nós fazemos tudo isso verdadeiramente, né? E o que isso está fazendo conosco, o mal que isso está colocando em nós, né? Muito mal, gente. É muito mais do que um simples, não, eu preciso descansar um pouquinho. Não, gente, tem algo muito profundo por trás disso. E amanhã eu quero que vocês abram o coração de vocês com esse exame de consciência, para amanhã a gente colocar à luz o porquê isso é tão grave, tá? Eu não via isso com a gravidade que esse livro me trouxe. E agora, depois que eu vi isso, ficou tudo muito claro. Por exemplo, por que esse salmo mexe tanto comigo? Porque aqui fala do justo, aqui fala dos maus. E a gente tem uma visão de mal, assim, não, eu não sou mal. Não sou má, porque eu não faço mal para ninguém. Mas você está cometendo o primeiro pecado, né? Dos mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Deus fez, tudo em perfeita ordem, harmonia, né? O que Deus fez quando Ele veio ao mundo? Ele não veio a passeio e ficou em paz, né? Na tranquilidade. Não, desde pequeno, uma vida muito sofrida. Depois aprendeu o ofício. Gente, Deus veio aqui e trabalhou com São José para aprender o ofício. Depois uma vida de missão, de sofrimento, de dureza, de tristeza. Ele suou sangue. E nós queremos os prazeres do mundo, o que Satanás nos oferece, mas amanhã nós vamos falar melhor sobre isso. Então, Santa Teresinha, é impossível para mim, eu não consigo, é inalcançável para mim. Esse é o nosso maior pecado, pensar isso, tá? A gente enxerga nossos defeitos e fala isso, na verdade, significa que o nosso sobrenome é preguiça, quando nós falamos isso, tá? Então, grava assim quando eu falar, mas é muito difícil. O que Santa Teresinha me ensina é muito difícil. Eu não consigo. O meu defeito é muito maior. Lécio, Maiara, sobrenome, preguiça. Mas assim, né, que não disse, eu não sou uma pessoa tão ruim, mas aí não. Eu vou lá na missa, eu frequento a missa, eu me confesso, eu sou uma pessoa boa, pra mim tá bom isso, basta. Vocês já vão entender, amanhã eu vou falar especificamente sobre isso. Tudo bem não ser santo, né? Tudo bem se eu não for santo. Preguiça. Grava isso. Tudo bem eu não ser santo, gente. Eu vou só tentar aqui, assim, mas não vou me esforçar muito. Isso é a cara, é o rosto da preguiça. Grava isso que quem sabe é um caminho que vai te motivar, porque foi o caminho que me motivou, tá bom? Então você vive um conjunto de omissões, porque a preguiça não entra nos estudos religiosos, tá? Você não entra, você não se aprofunda em nenhum estudo, no fundo é preguiça.
Você omite de fazer obras de misericórdia e você vive uma vida, resumindo, você vive uma vida de omissões, você está vivendo uma vida de omissões. Então, quando Deus nos dá as luzes para enxergarmos nossos defeitos, Ele também nos dá as graças para alcançarmos e lutar contra esse defeito, tá bom? Ele vai nos dar as graças. Pare, eu vou fechar com isso, tá bom? A gente tem que parar de dizer que nós vamos conseguir pelos nossos braços. Eu vou carregar esse pecado e eu vou lutar. Não, calma. Você precisa pensar primeiro que Deus quer que você vença esse pecado. Ele está interessado nisso e Ele vai nos dar as graças. Só precisamos ser humildes, tá bom? Então vamos finalizar com essa frase. Senhor, abre meus olhos, meus ouvidos, o meu coração. Me dê força de vontade para que eu lute contra a preguiça, porque eu quero de verdade te amar. Eu quero te amar de todo o meu coração. Eu quero tê-lo como meu Senhor e Salvador e eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então, hoje é um exame de consciência, a gente vai tirar esse dia para refletir, tá bom? Sobre um pouquinho de tudo isso que eu conversei e verificar, eu tô pecando muito, pouco, né? Como quando eu vi, eu fiquei extremamente assustada. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu sou tão, uma trabalhadora tão assídua, eu sou, talvez no trabalho você não tenha, você não peque, né? Ali com a preguiça no seu trabalho. Mas a vida não se resume a isso, né, gente? Tem vários campos. Nas obras de misericórdia, com Deus, com a sua família, que é o seu lar, né? A harmonia, você omite. Então, vamos ampliar o nosso olhar e pedir para Deus essa graça. Amém? Vamos aqui rezar uma Ave Maria para fecharmos o dia de hoje. Já entregamos, vamos viver esse dia bem reflexivo, é um sábado, vamos viver bem reflexivos esse dia, tá? Ao longo desse dia, não deixar passar, porque amanhã vai ser muito forte o que eu vou falar para vocês, porque para mim foi muito forte, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, domingo, dia do Senhor, mas será um dia muito importante, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui sempre, estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.